Gia. Is that right? Morning. That was right. Was right. So we'll just quickly go over 3 points from the last classes. Vamos fazer uma rápida revisão de 3 pontos que nós fizemos ontem. At least you guys will, while I sit here listening to you. Na verdade, vocês vão fazer, eu vou ouvir. And then we'll move on with the second line of the Millerites. E depois, sim, vamos nos mover já para falar da segunda linha dos mileritas. If anybody wants us to cover any particular subject, E se alguém de vocês gostaria que eu falasse ou explicasse algum ponto específico, make sure you let me know, você pode me só deixar saber and we can do that anytime. e eu poderia fazer em qualquer outro momento. Okay, so for now, Por agora, who wants to just run me through this, just like in 5 minutes? quem poderia Anyone? bem brevemente me explicar Not you. essa quiasma que estava aí? Except you. Não, César. Just Esse canto que está aí. this, how we get to here and what it means. Como foi que nós chegamos a essa data final e o que significa? So who wants to do that? Quem gostaria de fazer? 3, 2, 1. Okay, my sister. I tell you what, you can have a joint effort. $723 is when Manasseh goes into captivity. No. O 723 é quando não sei quem caiu em cativeiro. Is that right? Menaça? So I think Manasseh is the king of Judah. Manassés é o rei de Judá aqui embaixo. But either way, if this was Israel. Aqui em cima, 723 when Hosea go into captivity. Hosea. não importa quem for, mas Alfredo diz que foi Oseias. Ele caiu em cativeiro aí. E em 723. 677 é Manassé, é cumprida a profecia de Isaías, And then in 677 is the Isaías fulfillment 7, of 8 e 9. the prophecy of Isaiah and Manasseh being taken Entre captive. 3 cause and 5 years, So, não é? yeah, so this is the prophecy of Isaiah, 65 anos. A profecia dos 65 anos, that in 65 years they'll go into captivity. onde os dois, nesse período, caíram em cativeiro. Esse período de Hosea, portanto, Manassé acaba em 1844, que é os 25-20, So the period of Manasseh will end up in 1844. Yeah, because, sorry, e Hosea tem em 1698 46 anos para And the one of construir. Hosea is 1798 with a gap of 46 years between the two ending points. Nós chamamos para rebuild, construir o templo, We use the symbol Ju- of the construction of a temple juntar o povo. and the gathering of a people. yes. Já disse. Okay, E a última data? just tell me about this little thing here. 25-20, 1260 anos, os primeiros de Roma pagã, o primeiro de Babilónia e o segundo de Roma papal. So it's the two period of first pagan kingdoms and then the papacy 538 a 1798. Okay, from 538 to 1798. so if we draw a mirror, we could draw it here, like a chiasm. What? 1, 2, 16. 1260. Pagan So and if, papal. se a gente fizer um espelho, ele ficaria ali. And then we could, I don't know how you would do it, but when this mirrors this,
you would kind of draw a mirror here, but also here. Então, não sei muito bem como funciona, mas fazendo esse espelho na linha de cima, você, na verdade, consegue fazer um quiasma de tudo. E o que está atrás, até o 742, chega até 1863. Because it's mirrored vertically as well as horizontally. Porque tem um espelho tanto vertical como horizontal. Okay, so this last bit here, E quem me explica essa última parte? 46 anos é o tempo de a reconstrução do templo. So it's the 46 years of the construction of the temple. E 19. And and the then 19. where do we get this até- 19 from? Why do we add that? E onde nós conseguimos esse 19? Onde é que ele está? 19 era 46. What license do we have just to add 19 years on? Qual é o direito que nós temos de pegar o número 19 e colocar aí? Que direito nós temos de colocar o 19 ali, Isso que eu não me lembro. depois do 46? Eu não me lembro, é isso que eu estou a pensar. Qual é I don't A remember diferença now. de 19. Hã? Primeiro. So if you were to draw a mirror down here, a chiasm, Se você fizer ou colocar um espelho justo ali, criando essa quiasma, you have 65 years here. aqui temos os 65 anos. So this is the only actual information that you have from Isaiah. That's 65 years. E essa é a única informação que de fato nós usamos de Isaías respeito a isso. From Os 65 anos. From Isaiah 7, 8 to 9. Isaías 7, 8 e 9. And you have this information here of 46 years already. Então, essa informação de 46 anos já ela está ali por si só. So yes. Então, so this is- 65 anos menos, subtraindo 46 fica 19. So this is the only information that we're given. Ou seja, a única informação que nos é dada é o que está agora no quadro. And you can see if you draw a chiastic mirror here, E estamos falando que se você colocar um espelho de quiasma, you would have an imbalance. você veria que tem desequilíbrio na Because imagem. You've got 65 years here, but only 46 here. Você vê que de um lado existem 65 anos, mas do outro só 46. So as you said, it means if you've got an extra 19 years here, to make- Então, se você tem uns 19 anos extra do primeiro lado, you know that there's some missing information. você já sabe que está faltando informação. That means that this is a hidden treasure. Aí acaba sendo que esse último trecho lá é um tesouro escondido. And that means when you add the 19 and you realize you come to 1863, E isso significa que quando você descobre esse 19 que falta the hidden, e você consegue o 1863, the hidden treasure that we make application to is the second advent. aquele tesouro escondido que o qual nós fazemos aplicação é esse fato de esse marco ser a segunda vinda. So by the time they get to 1844, Então, quando eles chegaram a 1844, at any point that they might have realized this, they could have calculated the year of the second coming. quando for que eles tivessem descoberto isso, se tivesse sido assim, eles poderiam ter sabido a data da vinda de Cristo. And then we talked about GC 400 yesterday. Ontem já falamos sobre a página 400 do Grande Conflito, And I think once you know the year, you know the day. onde após você já conhecer o ano, você pode também saber a data. So they could have calculated the day of the second advent. Então eles poderiam ter calculado a data da segunda vinda. So I think when in the Great Controversy, when Ellen White says
God spoke the day and the hour to them. Por exemplo, quando ela fala que Deus falou com sua voz a data, o dia e a hora da vinda de Jesus, When that happens to us, it might be through some kind of parable methodology like this. quando isso acaba acontecendo, mas para nós, acredito que vai ser mediante a nossa metodologia, Deus nos falando. Okay, any thoughts or questions on that from anyone? Algum comentário ou pergunta? See, we also wrote in 723, God's people go into captivity. Mm-hmm. And then 1798, God's people gather. Nós vemos que em 723 é quando o povo de Deus cai em cativeiro. E também em 1798 é quando 1798 é quando eles são ajuntados. Começam a ser ajuntados. When you present this to Levites, Quando vocês apresentam essa estrutura a um levita ou aos levitas, if you present it well, it's really compelling. se você o apresenta bem feito, acaba sendo algo bem, como que diz em português? Powerful. Não, começa a ser, é poderoso e tem um poder convincente. A lot of Adventists and Christians have a kind of ecumenical mind, where all the churches are good and they're all God's people, all thousands. Among Christians and some Adventists, you say? Yeah, Adventists. and Então, Christians. geralmente entre cristãos e até adventistas, é bem comum eles terem essa mente ecumênica, onde eles acham que as religiões em geral, todas elas são boas. But this study, the 2520, Mas esse estudo dos 2520 it shows how if it's God's people that are scattered here and here, mostra que se é o povo de Deus, aquele que está sendo espalhado if this no início aí, if this is ancient Israel, se isso aí é o Israel antigo, then it's God's people that are gathered here, as you said. então é o povo de Deus aquele que está sendo ajuntado aí no final. Therefore, whatever people this was, are modern Israel. Então, quem quer que for, essas pessoas que foram ajuntadas nesse período final, eles são o Israel moderno. So this alone is God's people. Então, só mostrando isso, já você sabe que eles são o povo de Deus. As exclusive as the people of ancient Israel were to God, E assim como, de forma exclusiva, o povo de Israel era o povo de Deus, that's just as exclusive as these people here were to God. é também assim, tão exclusivamente como antes, o povo de Deus moderno. So out of the thousands of Protestant or Christian denominations, Então, os milhares de denominações cristãs, it was only these few people which are identified by parable methodology that are actually God's people. são só essas pessoas que estão ali, as únicas que, com metodologia de parábolas, são provadas ou são de fato o povo de Deus. And that's why at this stage, Por isso, at this way mark, nesse ponto ali, esse marco, when the Protestants when the Protestants who rejected Miller's message quando esses protestantes que rejeitaram a metodologia de Miller, basically they stayed in, what do we say, Babylon or Laodicea. they stay, They didn't join the Millerites anyway. basicamente eles não se juntaram aos Milleritas, ficaram em Babilônia. So they had their chance to join God's people and become God's people. Eles tiveram sim a chance de se converter ou entrar no povo de Deus. But when they refused it, they're not God's people. Mas quando eles recusaram, eles não são o povo de Deus. And so it defeats that kind of ecumenical concept that many Adventists still have. E isso destrói esse conceito ecumênico que muitos adventistas ainda têm. But when you present the 2520 to an Adventist who's never heard of it before, Mas quando você apresenta os 2520 para um adventista que nunca ouviu disso, or even if they've only heard negative things about it, ou
até se são pessoas que só escutaram coisas ruins sobre o 2520. When it suddenly hits them when you get to here that they realize that they're God's exclusive people, Quando eles acabam percebendo, na hora que você chega à explicação final, e eles enxergam que eles são o povo de Deus, it can really hit them very hard. isso pode bater neles bem forte, sim, bem forte. So that was a good point. Então isso é um ponto importante, ponto bom. Anyone else on that, on the 2520 or anything like that? Alguém mais tem algo para dizer sobre isso? Y también en la estructura del quiasmo vemos que hay una profecía que es dada en el 742, ¿no? So in the Bien. structure of the chiasm, we see a prophecy being given in 1742. Pero en 1863 esa 742. profecía de los 2520 es ocultada. But in 1863, we actually see the prophecy being hidden Acerca de esos 2520. in relation to the 2520. También creo que nosotros podemos ver que aquí, en esa historia de Isaías, el pueblo de Dios deja de existir por ese periodo de tiempo. O sea, deja de ser un pueblo. We can see in the story of Isaiah that the people, they stop being a people. Y en esta historia de 1798 a 1844, Dios vuelve a llamarlos como su pueblo. But in the ending history, the Lord calls them again his people. Okay. Vemos que en hay una confederación del norte contra el sur. En la historia de Isaías hay una confederación del norte contra el sur. We see the confederation of, the south against the north, No, el norte contra the el north sur. against the south. En la historia de Isaías. In the story of Isaiah, Y en la historia de la moderna tierra gloriosa, and in the modern glorious land, es una confederación del sur contra el norte. is a confederation from the south against the north. Entonces, la estructura a nosotros nos invita a que todo lo veamos, a que todo vire, que todo mude. So we can see the structure makes us shift some things. Entonces, eso también es interesante. That's interesting. So when you take the alpha and the omega of that chiasm, Então, quando você usa o alfa e o ômega dessa quiasma, sometimes you can compare the similarities, você algumas vezes pode comparar as semelhanças, like there was a civil war between the north and the south, o fato da guerra civil entre o norte e o sul, and sometimes you can contrast the differences, e algumas vezes você pode contrastar as diferenças, like which side had the confederacy, como qual dos dois lados era aquele que estava numa confederação, por exemplo, and also which side won the civil war. e qual dos dois lados foi aquele que acabou ganhando a guerra civil também. So that's good. There's a whole load of things that happened in 1863. Tem um monte de outras coisas que aconteceram em 1863. The movement became an organized church. O movimento se organizou virou uma igreja organizada. They began to receive the health message. Começaram a receber a mensagem de saúde. As we said, they rejected the 2520 and came up with a new chart. Como já dissemos, eles rejeitaram os 2520 e criaram um novo diagrama. And we've mentioned the Civil War already. E já falamos sobre a guerra civil. I can't remember anything else about 1863. Can anyone? Não lembro mais coisas sobre 1863. Okay. Okay, so that's good. Who wants to explain why we say July 21st is midway or midnight? Quem gostaria de explicar por que o 21 de julho é meia-noite? Ou you said midway? Midway. Ou o meio caminho? Oh, you put your hand up. So you go ahead. Oh, great. Volunteer.
o ponto no meio porque tem porque acontece a Campal de Boston It's the midway because the camp meeting of Boston took place. e ele está entre abril de 1844 Mhm. e 10 de julho e 22 de outubro, desculpa. So he's in the middle between April 19th and October 22nd. Entre eles tem 3 anos. Anos. Desculpa, meses, perdão. It is 3 months and 3 months that they have, E por que in que é o between. ponto do meio? and it is the midway because You mean midnight? No, midway. Okay. yes, she said midway. I think she already said. So you've said why it's midway already. Bom, você já disse por que era o ponto no meio. On April the 19th, O 19 de abril, O primeiro dia do primeiro mês. the first day of the first month, yeah, it looked like the prophecy had failed é quando parece que a profecia falhou, because, as you said, it's the first day of the first month of 1844. como você já disse, é o primeiro dia do primeiro mês de 1844. So when Miller said that Jesus would return in 1843, Então, quando Miller disse que Jesus ia voltar they thought this prophecy had failed, em 1843, eles acharam que a profecia falhou. and Habakkuk 2:2. Okay, you carry on. Habakkuk 2:2 tells us that they went into a tarrying time. E você vai continuar após isso, mas só colocando que Abacuque, he predicted the turn time. He predicted the second advent. What did you say? Miller predicted the No, second. Habakkuk. Oh, Habakkuk 2:2. Yes, sorry, it talks about the tarrying time. E Abacuque 2:2 fala do tempo de tardança desde esse ponto. Mas você pode continuar. Então, ele pensa que é uma falha, mas So yes, he thought it was a failure. mas eu acho que é porque Samuel Snow apresenta então os seus estudos e não sei. So Okay. you're right. So in the biblical calendar, this was the first day of the first month. Ok, no calendário bíblico esse seria o primeiro dia do primeiro mês. And as Samuel Snow was studying here, E Samuel Snow estava estudando aí. he had realized that this was the real date. Ele descobre que essa era a data real. This was the true date, so his message was called the True Midnight Cry. Era a data verdadeira, por isso a sua mensagem foi chamada assim, o verdadeiro clamor da meia-noite. So once you've got this date, Sorry? so once you've got this date now, Então, uma vez que você já tem essa data, tell me why July 21st is midway. me diz por que o 21 de julho é o meio caminho. You actually said it already. You already did say that. Mas na verdade você já disse por quê. That it's 3 months either side. So that's Porque good. tem 3 meses de um lado e do outro. So that's why it's midway. Então, essa é a razão pela qual é o meio caminho. And in the Great Controversy, if you search for the word midway, Ellen White says as much. E se você digitar a palavra midway no grande conflito, So ela fala sobre esse evento. the last thing, can you tell me why it's midnight? Mas o último ponto, você pode me dizer por que então é meia-noite? Meia-noite, eu acredito que seja porque Samuel Snow descobre e vai passar isso
E I think it's because Essa é Samuel Snow discovered this and then he preached it. eu não sei se isso tem a ver, mas eu sei que ele chega com atraso de 2 dias. I know he E- arrived with a, he was in a delay. I mean, he arrived late, like 2 days late. Yeah, that was Mm. on this camp meeting. here. Mas isso foi Ah, ok. na campal de lá. Ok, perdão. É, So if this is 3 months and 3 months, as you said, Se isso são 3 meses aqui, 3 Ah, meses sim, lá, como yes. você disse, okay, so you carry on. ok? Fala aí. é, que são 3 meses em cada lado. E são 6 meses, de 19 de abril de 1844 a 22 de outubro. So we have 3 months and 3 months, and actually 6 months between April and October. Então, essa metade representaria meia-noite. So that 3 meses em cada lado. so that very half, having 3 months and 3 months in each Não side, sei explicar bem. desculpa. represents midnight. I'm not sure I know how to explain. So that's correct. É correto o que você diz. If this is 6 months Se esse período aí são 6 meses and a day is a year, e sabemos que um dia é um ano, then 6 months is half a year. então 6 meses seria a metade de um ano. Sorry, 6 months is half a day. Ou seja, 6 meses seria meio dia. So, seeing as this was the tarrying time, Sabendo que isso aqui é o tempo de tardança, they would say that this half of a day was the night part of the day. eles diriam que nesse ponto onde começa a tardança seria a parte escura do dia. You mean night? Yeah, do you know what I mean? Seria a noite. Yeah. Okay. Dá para entender? I didn't explain that very well, but Não expliquei muito bem, na verdade. so if this is the night, the 6 Se months, de abril a outubro é a noite desse ano, then the midway point of the night would be midnight. então o ponto no meio dessa noite de 6 meses seria meia-noite. So if someone asks you how do you make this midnight, you have to use the day-year principle. Então se alguém te pergunta como é que você faz essa data aí se chamar meia-noite, você tem que explicar a ele que você entende que um dia profético é um ano. And if they say how do you know it's not the daytime part, this Isso. was the tarrying time. E se alguém te pergunta, e por que esses 6 meses de abril a outubro não são a parte clara do dia? Por que tem que ser noite? Você disse que ali é onde começa a tardança. Amen. So the thing I noticed, the thing you may get questions about on this Então, algum dos pontos pelo qual você talvez seria pergunta, ou seja, alguém poderia ter uma pergunta sobre, is that within the parable there doesn't seem to be a distinction between midnight and the midnight cry. ou seja, esse fato de que na parábola mesmo não parece ter uma distinção entre a meia-noite, que seria Boston, e o clamor da meia-noite de Exeter. But the Millerites did make that distinction, Os mileritas sim fizeram essa distinção entre esses dois campais. so we can take our license from them. Então nós simplesmente vamos usar esse direito legal de que eles fizeram assim. And if you're okay that Ellen White said that this was midway and this was the midnight cry, Então quando você pega a irmã White, onde ela diz que esse foi o meio caminho, mas ela depois diz que Exeter foi o clamor da meia-noite, then I think you could take some license from a thus saith the Lord. aí você já tem um assim do Senhor como uma licença. Does that make sense? Anything else about that? Alguma outra coisa a respeito a isso? See, we also have the shut door there, sign of the shut door. Yeah. Temos também a porta se fechando. Se diz assim, o fechamento da porta. So there's a shut door at the end. Fechamento da porta aqui. And so this becomes what we call a repeating pattern.
okay. You mean, okay. Where's my green? Oh, You mean from July 21st? sorry. Can you repeat what is the repeating pattern? So this becomes a repeating pattern. Where's the other color? Oh, Oh, thanks. this red. Então, essa parte aqui na caixa se torna o padrão repetitivo. So this Boston, Concord, Exeter test. Temos Boston, Concord, Exeter e a prova, o teste. That becomes a repeating pattern. Esse é o padrão repetitivo. Who wants to explain that to me? We haven't done it yet. Nós ainda não falamos sobre, mas quem gostaria de explicar isso? You want to? Cuando nosotros hablamos de Boston, Concord y Exeter y luego una prueba, nosotros vemos que en cada dispensación ocurre la misma cosa. So we have seen that in every dispensation we have the same dynamic of Boston, Concord, Exeter, and test. Donde hay un mensaje que comienza a ser entendido, estudiado por alguien, formalizado, y luego la gente que recibe ese mensaje es probada sobre Where eso. someone a message begins to increase in knowledge, No. someone understands it, it's formalized, and then the people that received it, they are tested upon it. Okay. So it's difficult to find it's difficult for me to find examples within this Millerite line. É um pouco difícil para mim achar exemplos desse padrão dentro da linha Millerita. Well, actually, here's a good one. That one. No início Yes. seria aquele que é bom, esse padrão repetitivo. It's not the best one, to be honest, because the test here, it looked like it failed. If you use August the 11th, 1840, it's a better model. Então, não é tão bom aquele que eu tenho aí porque está abril e eles de fato falharam o teste. Mas seria melhor se nós colocamos 11 de agosto de 1840. But when you do try and apply this principle to sort of in between 1850 and 1863 and so forth, it's quite, I don't understand how the way Mas marks. meu ponto é que quando você tenta colocar o padrão repetitivo em períodos, por exemplo, entre 1850 e 1863, eu acho um pouco difícil porque não, acho que you don't know how to figure it out. That's what you said? Yeah, I don't know if we have already identified waymarks for the Concord and the Exeter Of 1850. in between, say, 1850 and 1863. Eu na verdade não sei se já identificamos marcos que sejam Concord e Exeter entre 1850 e 1863. Well, it would be 1861, sorry. Anyway, Não seria, na verdade, 1863, 1861. so do you want to explain it using something that's more familiar? Então, você poderia explicar esse padrão repetitivo nessa linha mais comum? A partir del 9/11 hay un mensaje que comienza a llegar a nuestra historia. So, Mensa- since 9/11, there's a message that begins, Okay. Y arrives to our history. el anciano Parminder comienza entonces a estudiar sobre los 2520, Then, Elder Parminder, he begins to study So- the 2520. en So let me stop you. Ok, So vou te therefore- deter aí. What are we going to place here? What are we going to call this? Então, o que nós vamos chamar esse evento aí? Boston. So this is Boston. Isso aqui seria Boston. En 2009 el mensaje comienza a ser estudiado como tal. En So, 2009. in 2009, the message begins to be being preached or presented. Sería Concord. That would be Concord. Concord. En el periodo de 2009 a 2012, el anciano Parminder comienza a ver que los 2520 tienen su equivalente con los 126 shekels. So, in 2012, Elder Parminder begins to see the parallel between the 2520 and the 126 and the 126 shekels. Y allí ocurre una formalización del mensaje.
That would be the formalization of that sería message. Boston. Boston. Exeter. That would be Exeter. Y allí él predice que en 2014 va a haber una ley dominical. It's right there in there where he predicted the Sunday law. En 2014. En Él 2014. predice. Entonces, las personas que escucharon ese mensaje son probadas sobre 2014. 2014 es el test. The people that received that message, they are then tested about the Sunday law in 2014. And as my sister said, there's a shut door there. E como a minha irmã já disse, essa é uma porta fechada ou algo assim. So in the original template, Na estrutura original, que é essa Yeah. aqui, Boston, Concord, Exeter test, Boston, Concord, Exeter e o teste, and Ellen White says God's dealing with people is ever the same. a irmã White diz que acho que uma coisa assim, a forma que Deus lida com seu povo é sempre a mesma. So this history will repeat and repeat and repeat. Essa história aí vai sempre se repetir. That's why at the beginning of our message in 1989, history repeats was put in place. É por isso que no começo da nossa mensagem em 1989, o fato de que a história se repete é parte da mensagem. So we call this the repeating pattern. E a esse padrão aí nós chamamos o padrão repetitivo. And so you can find this model between all the major waymarks. E esse modelo você vai achar sempre entre os marcos maiores. Okay, good, thanks. Last thing we'll go over, E o último ponto que nós vamos olhar, which is where I think I got in a bit of a muddle. Who wants to do Ezra 7:9 and these calculations? Ezra 7:9 and the 120 and the 70. Who wants to go through that? quem gostaria de explicar sobre Esdras 7:9 e os números, esses cálculos que a gente fez? There's only one table left, Tem mais pessoas aqui? so let's see. Who shall I choose? Vou ter que pegar alguém. My sister. This is actually the hard one as well, so É, for me anyway. também é difícil esse aqui. Okay, so we'll start in Ezra 7:9. What does Ezra 7:9 say? Vamos começar com Esdras 7:9. O que diz Esdras 7:9? Eu tenho um conhecimento bem básico sobre Esdras 7:9, My knowledge about Esdras 7:9 is very basic. Okay. sobre o percurso de Esdras desde que sai da Babilônia até quando o decreto dele entra em vigor na festa da expiação. I know it is the journey of Ezra from when he departs from Babylon till the decree that he passed at the Day of Atonement. Yes. Mhm. To be honest, that decree is not in Ezra 7:9, is it, or is it? Not even Só Ezra. que em Esdras 7:9 fala só sobre o primeiro dia do quinto mês. Só que quê? Em Esdras 7:9 só fala do primeiro dia do quinto mês. But in Ezra 7:9 actually only mentions the first day of the 5th month. Yes, correct. Okay? E é quando ele chega em Jerusalém. Que seria that it would be when he arrived to Jerusalem. Okay, so you're saying in Ezra 7:9, Então você diz que em Esdras 7:9, he says on the first day of the first month they left Babylon, no primeiro dia do primeiro mês, eles saem da Babilônia, and on the first day of the fifth month they arrived in Jerusalem. e é no primeiro dia do quinto mês que eles chegam em Jerusalém. Okay, that's good. Isso é bom. So then, E aí? how much time, how many months is in between their departure and their arrival? Quantos meses tem entre a saída e a chegada?
4 meses. 4 months. Yeah. Yeah. So you've got the whole of the first month, second, third, and fourth month. Então, o primeiro mês inteiro, o segundo, o terceiro e o quarto. So what's the next thought? This is almost the last thought now. Qual seria o próximo comentário que eu acho que seria até o último? Do primeiro dia que cada mês tem entre 29 e 30 dias. That every month has in around 29 or 30 days. Yes, but we have to make it 30. Mas nós precisamos fazer isso 30, né? So you can go to the Bible, somewhere in the Bible, Você poderia ir para a Bíblia mesmo, And em algum show- lugar, show that there's 30 days in a month, e biblically. você pode mostrar que biblicamente os meses têm 30 dias. Do you know where to go? Você talvez sabe onde ir para provar isso? La historia de Noé, los últimos capítulos, el capítulo 6 Story of Noah, chapter 6, y los primeros del 7. and the first verses of chapter 7 as well. Can Seis. you take us through it, how we show it's 30 days in a month? Because I'll be honest, I've forgotten how you do that. Você pode mostrar como é que ele faz aí no livro de Noé isso? Sí, ya. Los últimos del 7 y en los primeros del 8. Equivoqué. Eran los últimos Pero di los versículos versículos. del capítulo 7 y los primeros del 8, creo. Sí. Sí, Génesis 7:24. 7:24 of Genesis. Y prevalecerán as aguas sobre a terra 150 días. And the waters prevail upon the earth 150 days. Después dice, 8:4, In 8:4, que a arca reposó no séptimo mes, no día 17 do mes, sobre os montes de Ararat. and the ark rested in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat. Y anteriormente, dice que fue no segundo mes que comenzó o diluvio, no ¿Dónde? día 17. No día 17 do mês. Comenzó o diluvio. Estoy. He's looking for somewhere where it says that in the 17th day, the Aquí está. Flood began. Génesis 7:11. 7:11 of Genesis. No ano 600 David allí Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the Entonces, windows of heaven were opened. entonces nos dice que eran 5 meses, So he first told us that it's 5 months, y después nos dice que eran 150 días. Okay, so and then wait, it talked about the 150 days. Así que son 150 días, 5 meses, cada mes tiene 30 días. So if it is 5 months and it's 150 days, every month must have 30 days. so where does it say it was 5 months? Onde diz que são 5 meses? Mob hace o cálculo porque no, Génesis 8:4 When we go to Genesis 8:4, dice que no séptimo mes, no día 17 do mes, it talks about the 7th month in the 17th day. y no capítulo 7, versículo 11, And in 7:11, dice
no mês segundo aos 17 dias do mês. It talks about the second month and the 17th day. Uma faz a subtração e ficam 5 meses. When you run your numbers, it gives you Quanto? 5 meses. 5 months. E em Gênesis 7, 24, And then 7:24, diz que as águas prevalecieron sobre a terra 150 dias. it talks about that the water prevailed for 150 days. Okay. And then, so you divide these two, Isso. Então você depois divide aqui and then you get. e você já tem o número de dias por mês. So basically, so I'll explain it back to you. You tell me if I'm right. Então eu vou te explicar e você me diz se estou errado. So we're given the dates of the flood Nos é dado aqui as datas do dilúvio, from the 17th day of the 7th month to the 17th day of the 2nd month. que seria desde o dia 17 do segundo mês até o dia 17 do sétimo. O al revés, colocaría as datas al revés. Porque o diluvio comenzó no dia 17 do segundo mês. I would place the second one, the first It's the other way around. is the other way around. Okay. It's probably too small for anyone to see anyway. So. Mas, igualmente está muito pequeno para todos conseguirem enxergar. 8, 4, 7, 11. Uhum. So 8, 4 is here. 7-11. 7, 11 here. 8, 4 here. Yes. Is that way around? Okay. I'll start again. So the date we're given the duration of the flood. Aqui é quando nos é dado a duração desse dilúvio. And it's from the 17th day of the 2nd month E é desde o dia 17 do segundo mês until the 17th day of the 7th month, até o dia 17 do sétimo mês. which is 5 months. Isso seriam 5 meses. And then in Genesis 7:24, Depois, em Gênesis 7:24, it says that the flood lasted 150 days. fala que o dilúvio foi de 150 dias. So if it lasted 150 days and also 5 months, Então, quando você divide isso, 150 dias e os 5 meses, then you would just divide 150 by 5 to come out with 30 days per month. você divide e você chega aos 30 dias por cada um dos meses. Thanks. Obrigado. Okay, so my sister, we have Alfredo. the duration of the journey was 4 months. Então, a duração da viagem foram 4 meses, Jessica. And my brother's proven that biblically there's 30 days in 1 month. E já foi provado biblicamente que são 30 dias por mês. So what's next? The last step. Qual seria o último passo aqui? And then we'll close. E aí fechamos. Que 4 meses tem 120 dias. That 4 months would be 120 days. E So Yes. so we place that there. Não fiz os cálculos ainda, mas 70 dias é do primeiro dia do quinto mês ao 10º dia do sétimo mês. And I haven't done the math for it, but I think it is 70 days from the first day of the 5th to the 10th of the 7th. So that's the mistake that I made. That's not correct, is it? What? We placed the 120. Oh, sorry. Say that again. Pode repetir isso que você disse? Se o cálculo do primeiro dia do quinto mês ao 10º dia do sétimo mês é 70 dias. So I'm saying that is there 70 days from the first day of the 5th month to the 10th
of the 7th. Yes, sorry, you're correct. Você está correto. So you've got the first day of the 5th month. Ok? Primeiro dia do quinto. So for the whole of the 5th month, that's 30 days. Você já teria o mês quinto completo, né? Then you've Desde o got the primeiro whole, dia. then you've got the whole of the 6th month, Você tem os 30 dias do sexto mês. and then you've got 10 days in the 7th E month. depois esses 10 dias do sétimo mês. So you've got the 70 days E aí você tem os 70. and until what we say is October 22nd. Até chegar àquilo que nós chamamos 22 de outubro. So you find this 120 and 70 pattern. E você encontra então esse padrão de 120 e 70. And we don't apply that literally here. Nós não aplicamos esses números de forma literal lá em cima, We apply it symbolically. só de forma simbólica. And when you go back to the story of Noah, E quando você vai de novo para a história de Noé, you do find a 120 followed by a 7. você vai achar que tem um 120 seguido por um 7. Where's the other place that you find it? Which story or which line? Que outro lugar poderíamos achar isso? Em que outra história? Os discípulos e os 70? The disciples and... Yeah, she said the disciples. And the 70. That's disciples. right. Yeah. Good. Go ahead. That's it. So that's how we find that pattern. É ali como nós achamos nosso padrão. Yes, sir. Eu só queria saber como é que nós podemos confirmar que o mês tem 30 dias se nenhum dos calendários que foram usados tem 30 dias. I would like to know how we prove that every month is 30 days if all the calendars that were used No calendário they were solar, not based on 30 days months. no calendário solar era 29 dias e meio. In the solar calendar it was 29 days and a half. Um ano tinha 354 dias. The year had 350. Tinha 11 dias a menos. Acabava em 21 de março. No calendário, no Caraíta, de 2 em 2 anos ou 2 em 3 anos, eles tinham que aumentar um mês. Every 2 or 3 years the Karaites they used to add a month Se to formos, their years. se contarmos os dias de 19 de abril a 22 de outubro, If we count the days from April 19th to October são 22nd, 187 dias. that is 180 days. Se dividirmos 187 por 6 não vai dar 30. 100 and what? 187 dias. If we divide 19 de abril a 22 de outubro são 187 so dias. from April 19th to October 22nd, it is 187 Se days. dividirmos por 6 não dá 30. If we divide by 6, there's no 30 Há uma days. diferença de dias. True, correct. That's correct. There's a difference in Yep. the number of days. So that's correct. Isso é correto. The only thing I think the Karaites, they might add an extra month every 12 or 13 years, not every 2 or 3 years, unless I misheard you. Eu só acho que os caraitas adicionavam cada 12 e 13, mas não cada 2 e 3 anos. O calendário Gregorian, no gregoriano, é que temos 375 dias e 6 horas. É que faz o 30 e 31 dias, mas não há nenhum calendário com 30 dias. It's only in the Gregorian where we have only 6 hours apart, so that's why we have 30 days or 31 days. But there's no calendars No, of... so it's a minor point, but I think you said the Karaites add a month every 2 or 3 years, did you? Meu ponto era que você disse que os caraitas adicionam um mês cada 2 ou 3 anos, não é? De 2 em 3 anos adicionam um mês. Yes, Nós every fizemos 2 and 3 years. no segundo trimestre deste ano. In the second trimester of this year, Arian, o irmão Arian, nós Brother fizemos Arjun, estudo sobre os tempos. Eu tenho aqui tudo. of last year, we had a study about this. Okay, so he may be correct, I may be wrong, I can't remember. Então, possivelmente ele está correto e eu estou errado. But I think it's more like every 12 or 13. Mas eu achava que era cada 12 ou 13 anos que eles faziam essa adição. But it's not the point you're making anyway. Mas nem é o ponto que você está querendo fazer, na verdade. It's just a minor point. É um ponto menor que eu estou aqui dizendo. My brother? Está conectado. Eu queria dizer que não é que dá essa contagem de I- 30 dias.
I wanted to say that it is Noah, the one that gives us these 30 days Atualmente, a gente já fez for months. a gente não sabe que tipo de calendário eles Noé estava usando. Tava We don't know what was the calendar that Noah was actually using. no tempo de Noé. Mas What- a gente sabe que com o dilúvio muitas coisas mudaram. We do know that after the flood, many things changed. É possível que o dilúvio possa ter feito uma mudança também no calendário pela distância do sol. It's possible that the calendar was changed because of, I don't know, the sun or something after the flood. E também a gente usa esse calendário de uma forma profética, não de uma forma literal. And we use this calendar in a prophetic way, not as a literal number of days. Usando a metodologia de Miller, que isso prova. We use the methodology of Miller, and it proves so. Exactly. E mais ponto é que a gente não diz que são literalmente 190 dias, 120, 70. Another point is that we don't say that it is literally 190 days or 120 and 70. Senão que é simbólico. We say it in a symbolic way. É por isso que 21 de julho é na metade do caminho. That's why July 21st is midway. É só no gregoriano que é na metade do caminho. Que 21 de julho é a metade do caminho. And actually, it's the midway only in the Gregorian calendar. Okay. Obrigado. So we might just take 5 minutes to do this because it was a really good question. Então, vamos tentar passar uns 5 minutos aqui, porque a pergunta do Alfredo é uma pergunta muito boa. Even though we're out of time, we'll just take 5 minutes. Já quase estamos sem tempo. It seems to me, I might be wrong, Me parece a mim, talvez estou errado, that it's the difference between literal and symbolic. que estamos lidando com a diferença entre simbólico e literal. So I think you said 187 days was the literal days if you count them on Eu the acho que calendar. você disse que a contagem literal de dias era de 187 no total. And this would be symbolically applied Só que aqui está sendo aplicado de forma simbólica, because there's no 190, literal 120 days or 70 days here. porque não é literalmente 120 dias mais 70, etc. So if these numbers symbolize something but not dates, Então, se esses números simbolizam alguma coisa, mas não dias, de fato, like they might symbolize disciples, for example, por exemplo, quando dizemos que eles simbolizam discípulos, then it seems we use the biblical calculation for a month from Genesis, e usando assim também a contagem literal de meses que acontece que é feito na Bíblia. and I think it's fair enough to do that. I Eu think acho- it's good to do that Eu acho bom fazer, because that's how Miller and Edson came up with this number. é também a forma em que Guilherme Miller e Hiram Edson chegaram a essas datas, a esses números. And applied it to other dates. E assim, These dates. eles aplicaram isso a outras datas. So someone's going to have to help me. But William Miller's dream, Alguém vai ter que me ajudar, mas o sonho de Guilherme Miller, he dreamt of a casket or a box, I guess. ele enxergou como se diz? Okay. Cofre. The dimensions, I think, were what? 10. What were the dimensions? Does anyone? Não lembro bem como eram as dimensões. 6, 6, and 10, was it? So it was 6, 6 e 10? In English is different. okay, something like that. So the dimensions of the casket were 10 inches by 6 inches by 6 inches. Então, as dimensões eram de 10 polegadas So you've got por 6. 6 e 6. Não sei como se diz isso em português. So
Sorry? It's the same, but the way it's worded. Okay. Como se But this traduz is isso em correct. português? Mas nós, aqui para a aula, como eu diria, esse. Ok, então 10 por 6 polegadas. So it's 6 por 6 correct por though. 10. It's just worded differently. Okay. Okay. So you've got so the volume of this casket would be 6 times 6 times 10, and 6 times 6 is 36. Ok, então, can you repeat that again? So the volume of this casket O volume desse cofre would be 6 times 6 times 10. seria 6 por 6 por 10. 6 times 6 is 36. 6 por 6 é 36. Times 10 is 360. Por 10 é 360. Thinking of Acts 27, we'll quickly mention that now. Estou pensando agora em Atos 27. So we have William Miller's dream, and we have also his formula for a day for a year. Então, ali nos faz pensar no princípio de dia por ano de Guilherme Miller. And when he calculated the 2520, he did it symbolically, just using 360 days for a month. Quando ele calculou os 2520, ele fez isso de forma simbólica, tomando um ano sendo de 360 dias. I have a feeling there's one or two other prophecies where we do that, but I can't remember. But Eu não suffice, lembro mais de umas outras profecias, talvez duas, onde ele faz a mesma coisa, suffice to say we do it on this prophecy. mas com certeza ele fez isso nos 2520. So it's a good question. I think it's just the difference between literal time and symbolic time. Então é importante fazer essa diferença que o senhor estava falando entre tempo simbólico e tempo literal. For example, I think we do it here. In the midst of the week, No meio, como se diz? Na metade da semana? when we make application to this, but I won't. Nós go- fazemos uma aplicação dos 2520 aí também. But we say this was, okay. So just one thing as it came up. Só uma coisinha a mais antes de fechar. So first of all, is that okay? Is everyone okay with that? Tá Or- tudo bem se eu faço isso? Okay. So just as this came up, Assim como isso nós achamos, if you notice in Acts 27, se vocês lembram, em Atos 27, at Panium they start sounding, depth sounding. vocês sabem que em Pânium, quando, como se diz, sondear? And, Quando eles começaram a jogar o prumo para ver a profundidade, lembra? and their first sounding is, if you work out the inches from the fathoms, Lançar o prumo. Can you repeat that? okay. So they start depth sounding at Panium. Então eles estavam jogando o prumo aí em Pânium, Their first sound, lançando o prumo. their first sounding, A primeira medição, if you change fathoms to inches, quando você já muda de como que diz? Braçadas em português? Acho que era braçadas. Quando você vai de braçadas a polegadas, the sea is 1,440 inches deep. eles acharam que o fundo do mar estava a 1440 polegadas. And then their second sounding, Matthias, A segunda medição, quando lançaram o prumo, is 1,080. e você transforma essas braçadas em polegadas, são 1080 polegadas de profundidade. Na segunda vez. So what they're doing here is they're calculating time, Então, o que nós sabemos que eles estão fazendo é calculando o tempo. and how long it's going to be until they're shipwrecked at the Sunday Law. Ou seja, quanto tempo vai passar até eles bater com o fundo? Ou quanto tempo vai passar até eles chegar ao decreto dominical? And we've taught this already. This isn't anything new. We taught this for over a year now. E isso já tem sido ensinado por mais de um ano. 2520? The 2520. So, yep. So you've got 0, 8 is 12, 4 is 5. So you can see that these two measurements add up to 2520. Quando você soma essas
duas medições, What do we você say? tem os 2520. What do we say is the key which unlocks time? Coisa ou fato que nós já ensinamos que o 2520 são a chave que abre tempo. We say the 2520 is the key which unlocks time. Nós dizemos que os 2520 são a chave que abre o tempo, para saber tempo. I just would like to reiterate, this is not, I'm not teaching anything new. We've taught this for a year. E eu estou só repetindo para vocês, isso não é nada novo. Já ensinamos isso por um ano ou mais. Okay, so what about if we do it this way? Então, o que acontece se eu faço agora assim? Is this right, Brother Matthias? Am I doing the right thing? I'm in the right direction, okay. So, Agora eu vou, se disse Oh. restar ou diminuir? just tell me what it is rather than I. 7, I forgot. Hã? In other words, Okay. between each sounding, Ok, ele diminuiu esses dois números que antes estávamos somando e dá 360. Então, entre cada lançada do prumo, houve 360 polegadas de diferença. is in between each sounding is 360 inches. São 360 polegadas entre cada lançada do prumo. Which is our symbol for a year. Que nós sabemos ser o símbolo de um ano, 360. Which we get from Miller's casket, Que nós achamos no cofre de Miller, 2520, nos 2520, and Genesis. e também Gênesis. Let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you for all of these wonderful truths, te agradecemos, Senhor, por todas essas verdades preciosas, for all of this hidden treasure. por todos esse tesouro escondido. And we pray that you'll help us to dig deep now and in the future, E eu peço que o Senhor nos ajude a cavar profundo no futuro, to find those treasures which still await us. para achar esses tesouros que ainda estão nos esperando. We thank you, Father, in Jesus' name. Eu te Amen. agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amen. Amém.